vocês. Amém? Vocês estão bem? Que bom que vocês vieram e estão retornando à casa do papai. Quero que você abra a tua Bíblia em Marcos e vamos meditar algo que o Senhor tem me ministrado nesta tarde. E o tema da ministração desta noite é áreas estagnadas em sua vida. Áreas estagnadas que estão onde não tem evolução, onde você sente que está fechado. Essas áreas, elas podem ser o quê? Suas finanças, seu emocional, sua vida espiritual, seu ministério. Áreas que você tem vivido, que você fala, e você muitas vezes tem dito assim, ó, meu Deus, tudo está parado. Nada acontece na minha vida. Já falou isso alguma vez, ou por alguns dias aí você tem dito isso? E você diz, meu Deus, nada está acontecendo. Nada está se mexendo. E dá um desespero. A gente que é ser humano, a gente sente o desespero tomar conta do nosso coração muitas vezes. E muitas vezes um espírito de medo se encosta. E nós precisamos aprender que o Senhor está cuidando de nós. E quando o espírito de medo se encosta pertinho da gente tem que aprender a dar ordem aos demônios no nome de Jesus para que ele saia. Porque exatamente, ele é um espírito de medo. Ele não pode ficar encostado perto das nossas coisas de nós. Não pode. E ele é intrometido mesmo. Ele é cara de pau. Não é um cara de pau carinhoso, não. É um ser vencido pelo Mestre Jesus. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Então, eu quero que, enquanto eu ministro, vocês pensem em áreas que estão estagnadas na tua vida. Áreas que estão, que você olha, meu Deus, não tem mais por onde ir. Não tem o que fazer. E eu quero falar nesta noite para você que conhece Jesus e para você que está ouvindo falar de Jesus pela primeira vez esta noite. E eu quero te mostrar quanto Deus te ama e quanto Deus quer que você se movimente, que você não fique parado, mas que o milagre aconteça na tua vida. Amém? Abre a tua Bíblia então em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Quero citar como exemplo nesta noite, pela palavra, o cego de Jericó. E nós vamos meditar um pouco no comportamento deste homem. A palavra de Deus diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram, e então o cego o cego dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está te chamando, está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu confesso que eu fiquei emocionada. Porque tem detalhes que você lê, e sempre o Senhor te revela algo importante. Sempre. Esse texto aqui eu conheço há muitos anos. Há muitos anos. E muitas vezes Deus me fala através dele. Mas hoje, especialmente, Deus me falou de uma forma tremenda. E quando a gente estuda sobre a vida deste homem, a gente vê algo que esse homem viveu
e na realidade dele, e em Jericó. Jericó era uma cidade nova, a qual ele iria partir, né? Mas tinha a cidade velha, que era Jericó, lugar de mendigos, lugar de pedintes, lugar de gente pobre, lugar de gente acabada, onde os romanos tinham acabado com muitos dos pais e mães daquele povo naquela época. Alguns historiadores e alguns pesquisadores, eu não posso comprovar isso, mas alguns deles disseram que esse jovem havia sido perfurado o olho dele quando ele era pequenininho, e ele era daquele povo onde o Senhor habitava, e ele conhecia a história do Messias que viria, e o Senhor viria de uma forma tremenda. De fato, o Senhor veio num dia, naquele dia tão comum, do dia a dia daquele homem pedinte, à beira do caminho, nas portas de Jericó, pedindo uma esmola, pedindo algum bem material, aquele homem sofrido. Eu não sei se vocês têm o hábito de prestar atenção naqueles que são pedintes na rua. Mendigo, lá em Curitiba, tinha lugares perto da rodoviária nova, em que tem uma ponte, não tinha, tem uma ponte, eu não sei como é lá, mas hoje, né, porque faz muitos anos, uns 23 anos que eu vim para Campo Mourão, mas eu me recordo ainda pequenininha. Passava de trem ou passava de ônibus por ali, e embaixo da ponte tinha muitos mendigos, com papelões, faziam as suas camas, com jornais. Lá era frio, tinha várias, oscilava a temperatura, hora estava frio, hora estava calor, hora chovia, faltava nevar no mesmo dia. Era uma oscilação da temperatura. E eu via aqueles homens e mulheres e crianças andando pela cidade. Onde a gente passava, tinha alguém pedindo uma esmola. E eu sempre ficava pensando, puxa vida, essas pessoas não têm casa, não têm família? Um dia, eu fazendo caminhada com umas colegas bem jovens, acho que tinham uns 13, 12 anos, eu fui num lugar onde tinha muitos deles. Muitos deles. Aquele fogão a lenha, não era fogão a lenha, né? Fogo, fazendo comida naqueles potinhos, latinhas, e eles fazendo comida, ou pegavam os pedaços de madeira ali mesmo, tijolos, o que eles pudessem pegar, montavam. E eu lembro que eu até me inspirei em algumas construções deles com papelões, porque eles faziam casas de papelões. E um dia eu e meus irmãos fomos construir casa de papelão também em casa. E era muito divertido. E eu ficava pensando, será que eles se divertem como a gente? Será que eles se divertiam? Será que eles davam risada? Claro que alguns deles dão risada e se divertem dentro da realidade deles. Porque se você perguntar para um mendigo, você tem sonhos? Qual é o teu projeto para o futuro? Você já fez essa pergunta para algum mendigo? Alguns que são evangelistas já. Que vão atrás, que querem ajudar. Alguns vão falar, vão ouvir a mesma história de sempre. Não tenho sonhos, não tenho projetos. E a vida deles é aqui e agora. Comer o que tem, viver com o que tem, é aquele momento que amanhã eles não sabem se eles vão estar vivos. Eles não planejam isso. Eles querem viver. Alguns usam droga, outros a bebida, e comem comida em restos no lixo. Pelo menos nos lixões que eu via em Curitiba, eu via muitos catando lixo em lugares, muitas vezes, que o pessoal dos apartamentos colocava os lixos, tambores de lixo lá fora. Quando o caminhão do lixo passava, antes deles passarem, as pessoas iam lá recolher os lixos, os mendigos. A gente fazia uma bagunça toda lá na frente dos prédios, e às vezes os porteiros iam lá, chamavam a atenção, vocês podem pegar, mas não façam tanta bagunça. Às vezes saíam xingando os porteiros dos prédios. E eu me lembro disso, muitas vezes eu lembrava disso, eu ficava pensando, que situação mais miserável vivia aqueles homens. E eu lembro meu pai dizia assim, olha, tá vendo, Dete? Aquelas pessoas têm um espírito de miséria, eles são os pobres coitados. E eu ficava olhando. Aí passou muitos anos, eu passei a comparar
a vida cristã de muitas pessoas, e a minha própria vida, a vida da minha família, muitas vezes como aqueles que mendigavam também. Eram pedintes de amor, eram os pedintes de carinho, eram aqueles que ficavam toda hora, como esse mendigo, na beira do caminho, pedindo atenção. Quantas pessoas hoje, e eu estava ali pensando, hoje existe algo que eu vejo dentro das pregações, não só pregações, em todas as áreas, psicologia, filosofia, uma cultura humanista, aonde tira-nos a visão do sobrenatural, aonde rouba a audição espiritual. E isso eu sempre converso com o pastor Toninho, isso me incomoda às vezes. Muitas vezes, não às vezes. E a gente procura tomar um cuidado para que a palavra de Deus penetre, porque senão nós vamos também adquirir essa cultura humanista, que a gente só vai preocupar com a dor da alma, mas com uma coisa assim mais social, mais psicológica, e esquecemos do mundo espiritual. E meditando na vida desse homem, olhando para a história dele, ele teve uma atitude de ousadia e bravura. Ele quis ser curado pelo mestre. Mas o que me chama a atenção é que ele começa a gritar muito alto. Muito alto. Eu vi aqui os cantores cantando e eu comecei a pensar, cada um no sua tonalidade de voz, e os músicos tocando. E eu fiquei pensando quanto isso atinge o coração do Senhor. E nós que estamos sentados aí ou em pé cantando, quanto nosso louvor alcança o Senhor. Porque aquele homem lá, ele gritou. Ele passou por todo o problema e a questão social, porque as pessoas, você viu que no texto as pessoas mandavam ele calar a boca? Fica quieto, pare de incomodar. Pare, não se mexa. Você é uma pessoa que atrapalha, além de ser cego, fica atrapalhando. Pobre, miserável. Fica atrapalhando, fica quieto aí. Não se mova. E quando eu medito nesse texto, eu fico imaginando ele enfrentando toda aquela sociedade, mandando ele calar a boca. É duro quando alguém manda a gente calar a boca, não é duro? Não sei você. Alguém fala, cala a boca, Às vezes eu brinco, cala a boca para alguém, né? De vez em quando faço umas brincadeiras assim. Quem me conhece, a brincadeira até vai. Mas quem não me conhece, fala, que mulher grossa, que mulher estúpida. Porque no mundo real é assim. Quando a gente vai ofender alguém, manda alguém calar a boca, é uma ofensa muito grande. Eu tenho lá um passarinho, de vez em quando ele extrapola no canto dele. Aí, e uma hora nós estávamos falando para ele, cala a boca, passarinho. Fica quieto, pequenininho. A gente chama ele de bebê. Cala a boca, bebê. Daqui a pouco sai minha neta lá do quarto. Vó, para de mandar calar a boca o bebê. Para de mandar calar a boca. Ela estava incomodada porque eu estava mandando o passarinho calar a boca. E estava falando desse jeito mesmo. Cala a boca, bebê. Fica quietinho. Mas brincando com o passarinho. E ela veio, saiu do quarto. Ela falou, vovó, não fale mais isso. Eu falei, por que você não quer que eu fale? Porque é muito chato a senhora ficar mandando o passarinho calar a boca. Tadinho dele, não vê que ele é pequenininho? Está preso na gaiola? Olha o pensamento dela, a compaixão dela por aquele passarinho. Esses dias ela está bolando algum plano para eu poder soltar aquele passarinho. Ela tem falado, vó, vamos soltar, vó. Vamos soltar, é uma calopsita. E ele fala, ele tenta se comunicar com a gente, aquele passarinho. Bom, essa é outra história. Agora é ruim mandarem a gente calar a boca. Eu fico imaginando a história desse homem. Assim, cala a boca, para de incomodar o mestre. Ele não quis nem saber. Uma que ele morava na beira do caminho, né? Quer dizer, trabalhava pedinte na beira do caminho, afastado, nas entradas, na cidade de Jericó. Ainda foi gritar, pedindo para que o mestre olhasse para ele. A oração dele foi tão curtinha que ele disse assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A oração pequenininha.
Às vezes a gente se esguala, né? Faz tanto barulho, e ora, e reza, e faz tantas coisas para chamar a atenção de Deus. Ele fez uma oração pequena. Só que o grito dele saiu com autoridade. A fala daquele homem que estava cego, eu acredito que muitas vezes as pessoas, os cristãos daquela época, aqueles que serviam ao Senhor, via ele. E provavelmente Jesus tinha visto aquele homem, porque aquele homem cego de nascença, não, cegaram ele. Ele sabia quem era aquele homem, porque provavelmente ele escutava quem era Jesus, o Messias, aquele que Deus iria enviar para salvar Israel e depois para salvar a nós. Presta atenção, igreja. Ele sabia. Ali em Marcos capítulo 10 fala de um homem rico. Esse homem rico chegou perto de Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu posso para herdar a vida eterna? Rico, poderoso, limpinho, cheiroso, aonde a sociedade não desprezava. A gente tem umas manias, né? Eu sou poderoso, sou limpinho, sou um bom crente, e cheio de orgulho, cheio de vaidades. Que às vezes não é só o dinheiro. Existem muitas coisas que nos impedem de servirmos ao Senhor com o coração vivo, com o coração aberto. Aquela coisa da gente ser um bom pai, uma boa mãe, aqueles orgulhos nossos. Se diz uma irmã, deixa eu voltar lá a história do jovem rico. Ele falou o quê? Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o mestre falou para ele: vai, vende tudo e me segue. Aquilo incomodou o coração daquele jovem. Sabe o que ele fez? Ele saiu, abaixou a cabeça, ficou quieto e vazou de perto de Jesus. Saiu de perto do mestre. Aquele moço não enxergava direito e nem teve entendimento de nada. Quando eu falo que ele não enxergava, ele não teve entendimento de quem de fato era o que estava falando com ele. Ele queria salvação, mas ele não entendeu de quem estava perto dele e quem estava ensinando sobre salvação e quem estava orientando ele. Porque ele é cheio de orgulho, cheio de conhecimento, cheio de riquezas. Nada contra a riqueza. Quanto mais riqueza da parte de Deus, manda lá, Deus. Fala assim: manda lá, Deus. Ué, mas você não quer as riquezas de Deus? Faz assim, ó. Igual a Eliane fez, ó. Vem. 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 Larga a mão de ser orgulhoso. Ai, pastor, eu tenho medo de pedir. Já pedi tanto umas esmolinhas para Deus. Me dá um carrinho. Me dá uma casinha. Me dá um brinquedinho. Me dá uma roupinha. Dá uma salvaçãozinha. Até isso a gente às vezes é tímido. Me dá uma curinha. Me dá um esposinho. Ele é o meu esposo tão assim, com medo de pedir as coisas para Deus. Nada contra, já falei sobre isso. Ele foi pedir um fusquinha. E Deus deu o fusquinha. Aquele fusquinha deu todo o trabalho, caía a roda, ele xingava. Um dia ele falou: vou botar fogo nesse fusca. Pediu um fusquinha. E tem umas coisas nele que desconecta, né? Enquanto você está andando lá, não sei como é que é o nome da... Tem uma parte dele que vivia estragando um cabo. E lá vai ele consertar o cabo. Eu falei: tá vendo? E eu falava: por que você não pede uma coisa melhor para Deus? Por que você não pede um carrinho? Pode ser um carrinho mais novinho, mais ajeitadinho. Dete, olha o orgulho, Dete. Eu falei: eu não sei quem está sendo mais orgulhoso nessa história. A gente tem uns esquemas mentais que a gente constrói que Deus não pode agir. Deus não pode operar. Você vê a história do jovem rico? Ele pediu: quero ser salvo. Ele podia falar assim: mestre, eu aceito a salvação, eu vou te seguir. Aí Jesus poderia falar para ele: não precisa vender tudo, pode vir. Pode vir. Eu não estou aqui para fazer uma apologia entre o pobre e o rico.
Eu quero falar sobre aquele que enxerga as coisas que Deus quer e a maneira como Deus quer fazer. Deus não quer mais que você e eu venhamos ser pedintes para Ele. Tem gente que é pedinte, o tempo todo pedinte. Senhor, Senhor, Senhor. Tem hora que você tem que clamar mesmo. Mas é um Senhor que nem crê no que está fazendo. Esse homem cego, quando ele falou, Jesus, filho de Davi, enviado de Deus, planejado por Deus, tenha compaixão de mim. Eu acredito que os demônios saíram correndo do meio da multidão. E a glória de Deus se manifestou naquele homem. E a Bíblia fala que os homens de Deus foram lá. Jesus fala, vai, traga ele para mim. Traga o cego para mim. O cego pega, tinha uma capa. E a capa provavelmente estava imunda, suja, fedida. Porque é assim o lugar onde há miséria, onde há pobreza, onde não há sonhos. Eu muitas vezes, Deus me deu uma visão aberta. Muitas vezes de eu olhar para pessoas e eu ver pessoas com capa furadas, capa remendadas, capas sujas. E eu falava para Deus, Deus, o que é isso? Eles não estão revestidos de mim. Eles não estão protegidos por minha presença. Eles não estão me seguindo no caminho. Eles estão à beira do caminho. Eu me lembro certa feita que havia uma pessoa que ficava na porta da igreja. E eu entrei pela porta e eu olhei aquilo, eu falei assim, eu não vi direito a pessoa, eu vi aquela capa furada. Eu perguntei para o Senhor, o que é isso? Ele está na porta, roubando do povo a palavra de fé e a fé do coração dessas pessoas. Eu fiquei muito desesperada com aquilo. Eu falei, mas Senhor, não é um crente, por que ele está fazendo isso? Porque ele vive como um pedinte, ele vive como um mendigo, mas ele não é tão pobre assim, Senhor. Mas a alma dele é pobre, os sonhos dele são pobres, ele não tem visão do sobrenatural. É um homem que faz a minha obra, mas não é salvo, não é liberto, vive à beira do caminho, não me segue, não me acompanha, não aprende de mim. Ó, que seriedade! É sério. Um dia veio uma irmã, alguns irmãos aí pela frente, esses anos todos de ministério. Pastora, eu vejo que Deus te pôs uma capa. E um dia eu falei para Deus, para que essa capa? Ah, mas é uma capa de autoridade. A autoridade para usar aonde? Para fazer o quê? Para dizer que tem uma capa bonita e uma espada na mão? Porque eu escuto isso há anos. E escuto de gente que ora e de gente que não ora. E o diabo sabe o que Deus deu. Mas eu tenho que saber o que Deus me deu. Quem é o meu Deus? Quem é meu Deus? Porque se tem uma capa bagunçada e uma capa que não funciona, não serve para nada. Porque tem horas que parece que a gente fica sem autoridade diante dos problemas e das dificuldades. Parece que você fica desprotegido. Não tem condição de fazer nada. E a Bíblia fala que esse homem, ao sair de perto e ao encontro de Jesus, ele solta a sua capa podre, estragada, fedida. Capa essa que ele usava para pedir esmolas, para se cobrir, para se proteger. Tal qual os homens que as mulheres e crianças que eu via em Curitiba. E vi em alguns estados também no Brasil. E eu falei assim, meu Deus do céu, ele solta aquilo e corre em direção ao Senhor. Sabe o que simboliza essa capa, esse deixar a capa velha? A capa de mendigo é deixar de ser mendigo mesmo. E deixar de ser um pedinte. Ele podia, Jesus passar naquela hora, ele falar, pessoa que todo mundo fala de você, ô Jesus, filho do carpinteiro, será que o senhor pode me dar uma esmolinha? Estou sentindo pão na tua mochilinha aí, na tua roupa, ou nas tuas sacolas aí, que eu não sei como é que era a sacola deles exatamente, mas nos seus pertences. Será que você pode me dar um pedacinho de pão?
Você é um homem tão importante, tantas pessoas estão te seguindo, você podia pedir para a multidão me ajudar e abençoar e me dar condição melhor de vida. Você não está vendo que eu sou um ceguinho? Que eu sou um pobrezinho? Que eu sou um tadinho? Que eu não tenho aonde cair morto? Meu pai foi morto na guerra? Minha família eu não sei como está? Eu estou aqui desse jeito. Se eu tiver alguma coisa, uma ajudinha. Você imaginou se aquele cego falou isso? Falasse isso para Jesus? Ele não ia receber o milagre do Senhor. Mas aquele cego não era qualquer cego. Aquele cego, por bastante dias, eu imagino que ele escutava sobre o Mestre. Quem sabe você faz alguns dias, quem sabe anos, escutando sobre Jesus e nada acontece. É uma pessoa sofrida, que mendiga todo tipo de amor, todo tipo de afeto, todo tipo de cuidado. O Senhor não quer mais que você mendigue e que fique à beira do caminho. O Senhor quer que você receba. E o Mestre chama e ele larga aquela capa toda, aquelas coisas todas, que era a única coisa que ele tinha para viver ali junto e para pedir. Era uma marca dele naquele lugar. Ele larga tudo aquilo e fala, sabe uma coisa? Eu vou atrás de Jesus, já me chamou, os homens estão aqui e vou até o Senhor. Aí Jesus pergunta, escute, o que você quer que eu te faça? E pergunta do Mestre, né? Você imaginou, diante de todos os problemas que você tem mendigado, tem pedido para Deus, ou tem vivido, né? Sofrendo, e o Senhor pergunta para você, o que é que você quer que eu faça? Para ele parece uma coisa ilógica, já que Jesus via que ele era cego. Jesus olhava, mas ele é cego, para que eu vou perguntar? Jesus, o próprio Cristo, mas Jesus pergunta, o que é que você quer que eu faça? Ele fala, mestre, que eu volte a enxergar, que eu volte a perceber as coisas, que eu volte a sonhar, que eu volte a viver conforme Deus quer que eu viva. Eu não sei quantos anos passou-se para aquele homem pudesse enxergar novamente, mas a primeira imagem que ele vê é o Mestre. A primeira imagem que ele vê é o Mestre. Quando você para de mendigar e o Mestre chega perto de você, ele faz a pergunta, o que você quer que eu faça? E aquele rapaz fala, mestre, que eu veja, volte a enxergar. O Senhor faz o que com ele? Cura ele. Já está, a tua fé já te curou. A Bíblia diz que esse moço, após ser curado, ele foi para a casa dele. Foi ver a família, não quis mais saber de fazer mais nada. Foi procurar outros destinos. Talvez nem tinha família, por quê? Quem que vai querer um mendigo? Quem que vai querer alguém da rua? Só eles mesmo lá, né? Entre eles. Só ele, entre eles mesmo. Porque a sociedade não quer. Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer crescer, não quer ser limpo, não quer servir ao Senhor. A Bíblia diz que aquele homem seguiu Jesus pelo caminho. Ele não voltou e não quis voltar pegar a capa dele para lembrar que ele era um mendigo. Sabe o que nessa hora eu imagino? Que no mundo espiritual, isso é uma imaginação minha, um pensamento meu, tá? Não está escrito. Mas que Deus deu àquele homem, na hora que a fé dele foi avivada e que Jesus encontrou fé dentro do coração daquele homem e declarou ele liberto por completo. Porque ele já estava livre por completo. Ele já tinha, na realidade, a alma dele já estava livre. O espírito dele já estava livre. Faltava o quê? Os olhos. Os olhos físicos. E ali eu acredito que Deus revestiu ele de um novo manto, de um novo, algo que fosse proteger ele, capacitá-lo para fazer a grande comissão do Senhor. Sabe por que eu e você não conseguimos fazer a obra de Deus com excelência? Porque ainda nós carregamos um manto velho, rasgado, manto de insegurança. Ficamos mendigando, pedintes espiritualmente. O Senhor não quer que você fique assim.
E antes de vir para aqui, para esse lugar ministrar, o Espírito de Deus estava me fazendo lembrar uma passagem de Atos capítulo 12, versículo 8, que Pedro foi preso. E pelo jeito, a maneira como ele foi preso, tiraram os pertences dele. Foi preso como um ladrão, como um bandido, como um criminoso, dentro da política e da religião da época, e porque servia o Senhor. Na realidade, nós sabemos que era isso. Pedro pregava sobre Cristo, falava sobre Cristo. E eu fico imaginando Pedro, dentro do presídio, porque uma coisa me chamou a atenção. Deus manda, Jesus manda, que os seus discípulos vão lá e peguem aquele homem lá, vai buscar ele, porque ele não consegue sair daquele lugar. Deus manda pessoas para ajudar você a sair do lugar, para que você pare de mendigar, para que você pare de ser pedinte, para que você pare de falar, tadinho de mim. Deus manda, diga, Deus manda. E por que você está sentado ainda? Deus já mandou muita gente. Por que você não se move? Porque ainda não quer largar a capa. E a Bíblia fala que Pedro foi preso. E nessa prisão, os irmãos, a igreja toda orava por ele. Às vezes a gente se sente preso como cristão e sem a autoridade. E eu quero falar para você esta noite. Quem sabe você não se sente mais com autoridade, perdeu o manto da autoridade que Deus colocou sobre tua vida. E se sente preso. Preso por causa do evangelho, preso porque você é um cristão, as pessoas te rejeitaram, te desprezaram e você ficou triste. E você tem falado, meu Deus, agora eu vou morrer. Imagina você preso como Pedro. Eu vou morrer, ninguém me ama mais aqui. Só que Pedro não pensava assim, Pedro tinha uma fé viva. Só que mesmo com a fé viva de Pedro, Deus vai lá e manda um anjo. Pedro, põe as sandálias, a tua roupa, a tua túnica e pega a tua capa. O Senhor devolve a capa. O Senhor devolve as sandálias. Manda que ele ponha, que ele se revista. Pegue. Mas onde que estavam essas roupas? O anjo levou para eles. O anjo levou a túnica. O anjo levou a sandália. O anjo levou a capa. E disse, vista e saia, levanta e saia deste lugar. Quem sabe você tem sofrido, tem falado, Deus, eu tenho me sentido sem autoridade, eu não estou como aquele mendigo que nunca te conheceu, eu sou aquele que se tornou novamente um mendigo, eu voltei às práticas antigas. Sabe quando a gente fica sem autoridade, porque a gente volta a se comportar como aquele que não conhece a Cristo. E volta a caminhar e a sentar na beira do caminho e a mendigar. Porque quando Jesus entra na nossa vida, a gente não fica pedindo amor de ninguém. Simplesmente estou apaixonada por Jesus e ninguém toma o lugar dele na vida da gente, nem marido, nem filho e nem ninguém. Quando essa capa começa a ser removida e você se sente preso, a sensação é de abandono, de desalento, de não estar sendo protegido. Opa, eu tenho que rever a minha vida com o Senhor e começar a buscar da parte de Deus e pedir para que as pessoas intercedam por mim. Olhe por mim como Pedro fazia, a igreja fazia. A igreja orava por Pedro. Sabe, a Bíblia ali fala daquele cego e Deus mostra nesse texto que Jesus fala assim, vai lá, vocês discípulos vão lá buscar o homem. E você vê esse texto de Pedro, quem que foi buscar Pedro? Foi o anjo do Senhor. Quem sabe você está dizendo, pastor, eu não consigo ouvir as pessoas, eu não consigo compreender o mundo espiritual, eu não consigo, mas eu preciso do Senhor. Tanto é, a Bíblia diz que quando o anjo apareceu a Pedro, ele achou que ele estava tendo uma visão, não era real. Que quando Deus te dá autoridade de novo, você acha que você está tendo visões, que não é real. O espírito de dúvida, o espírito que intimida você, ele está por ali. O espírito de medo começa a te perturbar. Mas a Bíblia diz que o Senhor conduziu a Pedro para fora através daquele anjo, que era o próprio Senhor, acredito eu. O anjo do Senhor veio, foi. Quando ele passou o terceiro portal, o segundo portal para sair da cadeia,
o anjo ficou para trás e desapareceu. Que tem coisas que Deus nos reveste de autoridade. Deus reveste a cada um. E você e se sentindo muito cego. À noite quer fazer algo tremendo na tua vida. Você quer modificar o teu comportamento? Quer? Você vê, ó, Pedro preso na cadeia, Deus tirou ele daquela sensação de estar... Alô? Isso aí. E eu quero te convidar a pensar hoje. A tua vida está estagnada? Deus manda as pessoas, não dá certo. Deus manda o anjo, também você fica meio alucinado lá. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Quer ver eu ficar muito brava quando eu vejo que Deus não está se movendo na minha vida? Quando as coisas não estão se movimentando? Ou quando eu tenho que lidar com um problema difícil e a coisa não se mexe? Eu falo para Deus, Deus, se ele não se mexer, meu problema mexa a mim. Mexa a minha vida. Mexa a minha vida. Não quero continuar a mesma pessoa. Eu quero ser mexida e movida pelo Senhor. Eu não quero viver uma vida estagnada. E lá vem os problemas, e lá vem as tempestades, e lá vem as lutas. E vem problema de todo que é lado. Eu falei, Deus, menos. Você não falou que não queria uma vida estagnada? Vou te dar experiências. E alguns de vocês estão tendo experiência, passando lutas. Para quê? Para que Deus se mova na vida de vocês. Deus quer dar para você e para mim um manto de autoridade. Para mim e para você. Diga, Deus quer dar um manto de autoridade. Nesse texto de Marcos 10, 46 e 56, a gente viu algo do comportamento e das necessidades deste homem. Ele estava na beira do caminho, ele precisava sair de lá. Não dá para ficar mais na beira do caminho. Não dá para ficar só de esmola. Não dá. Pastora, só está falando de ter muito dinheiro, de ser pobre, de não ter uma casa, um carro. Não estou falando desse tipo de coisa. Aqui, ó. Maldições internas, prisões internas, falta de confiança no mestre. Essas coisas que a gente para e fica sentado horas e horas tentando resolver um problema e o Espírito Santo fala assim, eu sou o Senhor, confia em mim. Para de ficar se debatendo. Quando Jesus dormia lá na proa do barco e deu uma tempestade no mar, no lugar que eles estavam pescando. Jesus dormia. E os discípulos disseram, mestre, nós vamos morrer. E tentaram acordar o mestre. Às vezes a gente quer acordar todo mundo para salvar a gente, não quer? Quer acordar marido, quer acordar o pastor, quer acordar os filhos, quer acordar, chama a atenção de todo mundo. Chama a atenção de todo mundo. Eles conseguiram chamar a atenção do mestre. Só que olha a tranquilidade do mestre. O mestre levanta e diz a eles, mas vocês, hein, homens? Até quando vocês não terão fé? Até quando vocês não vão confiar em mim? Por que vocês estão desesperados aí? Ou porque você está assentado na beira do caminho, pedindo esmola e desesperado, triste e amargurado? Vem e segue-me. Foi o que o anjo disse a Pedro, vem, segue, me segue. E foi o que Jesus falou, vai lá e traga ele e venha. Só que eu fico imaginando Jesus olhar para aquele homem depois de enxergar. Aquele homem, mais do que depressa, falou, sabe de uma coisa? Nunca mais vou deixar esse homem largar ele de qualquer jeito aqui.
Não vou largar ele. Tem cristão que está largando o mestre e voltando para a beira do caminho. E está largando o mestre por causa de mulher, por causa de filho, por causa de amigos, por causa de namorada, por causa de namorado, por causa de dinheiro. Agora tem uma coisa louca aí que está aí, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro. Cadê a confiança em Deus? A nossa confiança está em Deus ou está em Mamon? Aonde está a nossa confiança? Cadê a nossa confiança? Por isso que eu digo assim, vem dinheiro, tem que vir mesmo, a bênção de Deus sobre nossas vidas. Mas tem gente que está buscando caminhos, está fazendo até pacto com o diabo para ganhar dinheiro. Vai fazer o pacto, mas pode ter certeza que a conta chega. A conta chega. Eu lembro uma vez o pastor Toninho, sentado na beira do caminho. Um dia o diabo manifesta lá e fala assim, olha, piazinho, ele era piá, não era casado comigo. Aí ele falou assim, o diabo falou para ele, escute, fez a mesma proposta que fez para Jesus. Me serve, entrega a tua alma para mim, eu vou te dar muitas coisas. Entrega a tua alma. Ele estava durão, ele era um piazão, de 19 anos, duro, morando em Curitiba, morava numa pensão. As meninas que eram bastante inteligentes não iam querer um menino que morava na pensão. Eu quis. Você sabe por quê? Eu não estava na beira do caminho. O Senhor me mostrou quem seria o meu marido. Deus me mostrou, antes de eu casar, quem seria ele. Até a barbinha dele de hoje. A idade que ele tem. Eu falei, nossa, será que vai dar certo esse negócio? Na beira do caminho. O medo vem, a segurança vem. Mas quando você se levanta, Deus faz. Sabe o que o pastor Toninho fez? Eu falei, não. Meu Jesus eu não largo. Eu sigo meu Jesus e eu vou. Até uma fala que ele disse, eu vou sofrer tudo que tenho que sofrer, mas do meu mestre eu não largo. E aconteceu exatamente isso. A gente passou muitas lutas. Eu lembro, desde ele jovem, até nos casarmos, muitas lutas. Mas eu não vi ele largar Jesus por nada. Não ficou na beira do caminho nunca mais. E um dia eu quis fazer isso, ficar na beira do caminho, casada com ele. Brigava com ele, discutia com ele, eu queria ver resultados no nosso casamento, eu queria ver resultado financeiro, eu queria ver resultado em todas as áreas. Quase perdi meu casamento, quase nos divorciamos, porque eu fiquei sentada na beira do caminho. E ele falou para mim assim, Odete, se você quiser ir para o inferno, você vai sozinha. Mas eu não vou, eu vou prosseguir junto com o mestre. Eu levantei indignada de lá, falei assim, não, esse cara não vai seguir Jesus. Só que Jesus colocou um paredão, né, entre eu e ele. Não mexe com o meu servo. Não mexa. Não mexa. Eu vivia, cada vez que eu provocava ele, mais depressivo eu ficava. Cada vez que eu queria derrubar ele, mais perturbada eu ficava. Mais vozes de demônios eu escutava. Quando um homem e uma mulher decide seguir ao mestre e ouve a voz de comando de Deus e deixa a capa da miséria, a capa do medo, a capa daquele mendigo e deixa para trás toda uma história de prostituição, de adultério, de vício, de drogadição, de mentiras, de engano. Ai daquele que toca nesse homem e nesta mulher. Ai daquele. Eu aprendi uma lição muito grande. Eu falei, vou seguir o mestre. Não mexo mais com ele, agora eu fico olhando ele. Cada vez que eu levanto o dedinho, o Espírito de Deus não levanta o dedinho que eu quebro o teu dedo. Ele é um homem normal, como todos os homens, comedor de feijão, como eu. Mas você sabe por quê? Porque o Senhor não quer que eu volte à beira do caminho. E cristão pode se assentar e ficar mendigando? Claro que pode. Claro que pode. Tem situações que o diabo leva o servo de Deus ao lixo muitas vezes. Só que se ele não se arrepender e ele não gritar como aquele cego, dizer,
Por favor, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão. E largar a capa e seguir o mestre e buscar o mestre com todo o coração. O mestre ainda perguntar: o que você quer, João? O que você quer, Maria? O que você quer de mim? O que você quer? Mas, Senhor, o Senhor sabe que eu quero. Faz anos que eu oro pela libertação dos meus filhos. Faz anos que eu oro pela salvação do marido. Faz anos que eu oro por muitas coisas e eu nunca escuto a sua oração. Criancice nossa. Quer dizer, só vou seguir ao Senhor se Ele fizer algo por mim? Se Ele me curar, vamos pensar que se Jesus não curasse aquele cego, ele já tinha deixado a capa dele no meio do caminho, no meio da multidão, já tinha perdido a capa dele. Você já deixou a tua vida para trás, você já perdeu aquela vida? Já deixou a vida para trás? Então não tenta achar ela de volta. Não tenta achar ela de volta. Porque o Jesus aperta a gente. E se Jesus não apertar, a própria multidão aperta, porque não tem volta. Não tem volta. E o Senhor quer te libertar. E o Senhor quer restaurar as tuas forças e o teu vigor. Mas o que você tem mendigado? O que você tem mendigado? Eu quero orar por você. E eu não quero que você fale para mim: Bernadette, tem compaixão de mim. Muitas vezes eu corria na casa da minha mãe, de um irmão às vezes, ou de um irmão da fé, e eu pedia: por favor, ore por mim, tenha misericórdia de mim. Eu recebia a oração e nada acontecia. Porque na realidade o Senhor que eu queria que eu desse um grito do meu espírito e dissesse: mestre, tenha compaixão de mim, eu desejo te enxergar, eu desejo te servir, eu desejo te buscar. Eu desejo avivamento de novo, alegria do Espírito. Eu desejo falar em línguas novamente. Eu desejo profetizar. Eu desejo te servir no meu trabalho. Eu desejo te servir na minha casa. Eu desejo te servir na obra, na igreja onde eu estou atualmente. Eu desejo de te servir, Senhor. Eu desejo buscar a tua face. Nós estávamos na igreja ontem, mexendo alguns dias da semana, lá em cima na construção. E eu vi as mulheres, e eu vi os homens trabalhando lá. Cada um com uma expressão. Mas cada gesto, cada olhar, eu quero falar para você que vai para lá e tem ido lá. E tem olhado aquela construção, e tem vivido pouquinhas coisas e pouquinhos momentos lá. Eu quero dizer para você: cada vez que teu coração olha, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão nessa obra. Para quê? Para que almas se convertam, para que muitas pessoas venham de todos os cantos, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas comecem a deixar a capa de miséria. Deixem as maldições de lado. Deixe as trevas de lado. Esses dias uma irmã contando para mim, a irmã Leandro, falou: pastora, naquela região aconteceram muitas coisas terríveis, mas aconteceram muitas coisas boas também. E se o nosso Deus vai na frente, se Jesus vai na frente, não tem vez para ninguém. Deixa a capa velha e segue o Senhor. Porque cada vez que o Senhor olha para a gente, Ele não quer ver só a tua condição física. Se você é pobre, se você é rico, Ele quer ver a tua condição de coração para Ele. Porque quando o teu coração está fitado nele, você corre para Ele, você nunca mais larga Jesus por nada. Você vai rastejando, mas você vai para o Senhor. Aí, mestre, está doendo, mas eu vou. Estou com vontade de chorar, mas eu vou. Porque eu não me esqueço de onde o Senhor me tirou. Eu não esqueço. Quero orar por você, igreja. Fica de pé. Que tipo de capa você tem levado? Pastor, eu não sou mendigo. Não fica me ofendendo. Talvez você não é um mendigo ali da rua, da calçada.
Mas você às vezes pode ser um mendigo muito rico, milionário. Um mendigo que não conhece a Cristo, que não recebe amor, é solitário, ganha tantas coisas e não tem nada, não se conhece, não se percebe, não sabe como é a voz do Mestre. O Senhor quer que você ouça e quer que você pare de mendigar, de ser pedinte. O Senhor veio para nós. O Senhor veio para você. E o Senhor quer te dar uma capa de autoridade. Eu não preciso sapatear aqui para dizer que Deus vai te dar essa capa. Só basta você querer. Pastora, eu quero, pastora. Você não vai falar para mim, você vai falar para o mestre. Mestre, eu quero. Eu quero ser livre da capa e da vida que eu vivi até agora. E eu peço que o Senhor me liberte, me cure. No caso dele, ele pediu que ele visse, que ele pudesse ver novamente. Além de ver fisicamente, ele viu espiritualmente. Feche teus olhos. Bondoso Deus. Pai, muitos que estão aqui estão me assistindo, Pai. Alguns, Pai, viveram com uma capa de miséria, de orgulho, de vaidades, Pai. E se afastaram do Senhor. Outros nem te conheciam tanto, Senhor. E viveram por muitos anos assim, presos, escravos de Satanás, cheio de traumas, cheio de frustração, cheio de medo. E assim ainda tem alguns irmãos assim, Pai. Eu quero pedir, Pai, liberta eles da escravidão desta noite, Pai. Dessa situação de miséria. Pai, dessa situação de ficar na beira do caminho, Senhor. Não te conhecendo, não te seguindo, Senhor, só comendo migalhas. Eu quero pedir, liberta essa vida. Olha a oração dele e dela agora, Senhor, aquilo que ele está pedindo, ela está pedindo para o Senhor. E eu quero pedir no nome de Jesus que o Senhor atenta, Pai, para essa oração agora. Pai, que este irmão e esta irmã se veja correndo em tua direção, largando esta capa que aprendeu ou que prendeu este homem. Meu Deus, eu peço a libertação, a cura, o renovo, Senhor. Aqueles que perderam a capa da autoridade, vem anjo do Senhor e põe sobre este ombro esta capa de autoridade, Senhor, de segurança, para sair da prisão, para sair daquilo que muitas vezes é engano das trevas, Pai. Laços do diabo sejam quebrados, armadilha de Satanás seja quebrada, feitiçaria, bruxaria, encantamento seja quebrado. Meu Deus, eu não importa de onde a origem, mas no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, ouve o clamor desta mulher, ouve o clamor deste jovem, desta criança, deste homem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Este homem e esta mulher que está me escutando nesta noite, Pai. Pai, muitas vezes, Pai, Pai, é uma capa de vergonha e de desonra que essa pessoa viveu. Eu quero pedir libertação, Pai, desta pessoa agora que está pedindo, dizendo: Jesus, filho de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor que morreu e ressuscitou e tem o poder de salvar e tem o poder de libertar. Vem esta noite, Senhor, vem esta noite, Senhor, envia teu anjo ali para que eles sejam trazidos até a tua presença, Senhor, libertos pelo Senhor, salvos pelo Senhor, Pai. É minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Não permita mais o diabo colocar essa capa sobre você.
Não permita. Diga assim, estou livre. A capa fedida saiu. Pastor, é simples assim? É. Há uma mudança rápida no mundo do Espírito quando você clama. Aí tem o processo terreno. É processo. Mudança após mudança. Passo após passo. Que Deus guarde o teu coração, ilumine a tua vida. Vem aqui, Eliane, venha nos despedir, venha orar por nós, pelos dizimistas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe e guarde o teu coração.